Imagina a cena. Você está tranquilo, vivendo sua vida, cuidando da sua família, quando de repente Deus fala com você. E não é qualquer conversa. Ele te dá uma missão grandiosa, daquelas que mudam o curso da história. Esse foi o caso de Noé. Vamos aprofundar ainda mais na história de Noé, essa figura tão intrigante que, em meio a uma geração perdida, encontrou graça aos olhos de Deus. Isso não é pouca coisa, sabe? Quando a Bíblia diz que Noé achou graça, está revelando algo muito especial. Ele era diferente, se destacava de todos os outros por sua integridade e sua fé. E o que isso significa para você hoje? Vamos aprender. Noé vivia numa época onde a maldade era a regra, não a exceção. A terra estava cheia de corrupção. E Deus, olhando para a criação que ele mesmo havia formado, viu que o ser humano se afastara completamente do propósito original. O pecado dominava as ações, os pensamentos, as intenções de todos, menos de Noé. Em um mundo que havia se perdido, Noé permaneceu fiel. E é exatamente aí que ele achou graça aos olhos de Deus. A palavra graça aqui não é sobre algo merecido, mas sobre um favor imerecido. Noé não era perfeito, mas tinha um coração que buscava a Deus, que andava em retidão, mesmo que todos ao seu redor fizessem o contrário. E essa busca sincera tocou o coração de Deus. Ele viu em Noé um parceiro para realizar o seu plano de renovação e salvação. Deus então confiou a Noé uma missão impressionante: construir a arca. A ordem não foi dada a qualquer um, mas a alguém que já tinha mostrado um padrão de obediência e confiança. Noé tinha uma fé tão sólida que, mesmo sem ver uma única nuvem no céu, ele começou a cortar a madeira, a pregar as tábuas, a preparar tudo conforme Deus havia instruído. Ele trabalhou durante anos, talvez décadas, e nunca deixou de acreditar na promessa e na direção que havia recebido. E durante esse tempo ele não estava apenas construindo um barco. Noé estava construindo um testemunho de fé. Cada martelada na arca era um lembrete para aqueles ao redor dele de que havia um Deus que falava e que mais cedo ou mais tarde cumpriria suas palavras. É interessante pensar que enquanto Noé construía, ele também pregava. Talvez ele tenha alertado as pessoas sobre o que estava por vir, tentando fazer com que se arrependesse e mudasse seus caminhos. Mas infelizmente ninguém deu ouvidos. E aí, mais uma vez, Noé nos ensina uma grande lição: obedecer a Deus mesmo quando ninguém mais está ouvindo ou acreditando. Chega o dia em que a arca está pronta. Noé entra com sua família e os animais começam a entrar também, 2 a 2, como Deus havia ordenado. E então, algo incrível acontece. Deus próprio fecha a porta da arca. Isso mostra que o momento de graça havia passado e agora o julgamento estava prestes a cair sobre a terra. As águas começam a subir e todos aqueles que riram de Noé, que o consideravam louco, vêm-se enfrentando a terrível realidade. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Não porque eram melhores que os outros, mas porque escolheram confiar e obedecer. Agora traga isso para o seu contexto. Noé viveu num tempo em que obedecer a Deus não era popular. Ele foi contra a correnteza, desafiou o status quo e por isso encontrou graça. Às vezes você pode sentir que está sozinho em suas escolhas, que as pessoas ao seu redor não entendem por que você decide seguir o que Deus coloca em seu coração. Pode ser que seus sonhos, suas metas, parecem loucura para os outros, assim como a arca de Noé parecia para seus contemporâneos. Mas se você, assim como Noé, mantém seu foco em Deus, se ouve sua voz e segue em suas direções, há uma graça especial reservada para você. Vamos continuar refletindo sobre a história de Noé e aprofundar ainda mais no que significa construir uma arca espiritual em nossas vidas. Noé não apenas construiu uma estrutura física, ele também estava erguendo algo muito mais profundo, uma proteção espiritual, um refúgio para sua fé e sua família em meio à tempestade que se aproximava. E isso nos traz uma reflexão poderosa. Como estamos construindo nossas arcas espirituais hoje? A arca de Noé foi, em última análise, um lugar de segurança, um refúgio contra o caos e a destruição que assolaram a terra. Mas pense comigo,
O que representa essa arca espiritual nos dias de hoje? Ela não é feita de madeira e pregos, mas sim de fé, obediência e um relacionamento íntimo com Deus. Noé teve a sabedoria e a coragem de obedecer à voz de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia contradizer essa direção. Da mesma forma, construir uma arca espiritual hoje significa preparar nossa vida, nosso coração, para os desafios que inevitavelmente surgirão. Essa construção começa com pequenas ações diárias, com escolhas que fortalecem sua fé. Quando você dedica tempo à oração, quando medita na palavra de Deus, você está colocando as tábuas dessa arca no lugar. Quando você escolhe seguir os princípios de Deus, mesmo em situações difíceis, você está reforçando a estrutura. E cada vez que você busca viver de acordo com a vontade de Deus, você está, na verdade, selando essa arca com a graça dele, tornando-a impermeável às tempestades que o mundo possa trazer. E por que isso é importante? Porque, assim como no tempo de Noé, a vida é imprevisível. As tempestades vêm, sejam elas financeiras, emocionais, familiares ou espirituais. E a diferença entre ser destruído por essas tempestades ou passar por elas em segurança, muitas vezes está na arca espiritual que você construiu antes de a tempestade chegar. Essa arca espiritual não é apenas para sua proteção, mas também serve como um exemplo, um testemunho vivo para aqueles ao seu redor. Assim como a construção da Arca de Noé foi uma mensagem para o mundo daquela época, sua vida de fé e obediência pode ser uma mensagem poderosa para aqueles que estão à sua volta. Ao verem sua confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis, outros podem ser inspirados a também buscar essa segurança, essa paz, que só uma vida comprometida com Deus pode oferecer. Então, como você está construindo sua arca espiritual? Pense nas áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas. Talvez seja a sua vida de oração, talvez seja a necessidade de perdoar alguém ou de se afastar de influências negativas que enfraquecem sua fé. Cada um desses passos é crucial para a construção dessa arca. E lembre-se, Noé não construiu sua arca em um dia. Foi um processo longo e exigente. Da mesma forma, construir sua arca espiritual é um processo contínuo. Mas assim como Noé encontrou favor aos olhos de Deus e foi salvo junto com sua família, você também pode experimentar essa graça e proteção ao dedicar sua vida a essa construção espiritual. No final, a lição é clara. Não espere as tempestades para começar a construir sua arca. Comece agora, em cada escolha que faz, em cada ato de fé e obediência. Porque quando as tempestades chegarem, e elas virão, você estará seguro, abrigado pela graça de Deus, assim como Noé estava naquela arca construída com fé, perseverança e uma confiança inabalável no plano de Deus. A grande lição que tiramos aqui é que quando você encontra graça aos olhos de Deus, não importa o quão insano ou impossível seu caminho possa parecer, Ele estará ao seu lado, guiando cada passo, fortalecendo cada movimento e garantindo que o propósito dele se cumpra na sua vida. Pode ser que o mundo não entenda, que você enfrente obstáculos e desafios, mas a graça de Deus é o que faz toda a diferença. Então, siga em frente, como Noé, com fé e coragem, sabendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, e que a arca que você constrói hoje pode ser a chave para um futuro de bênçãos e vitória. Se você gostou, assista mais vídeos em nosso canal, veja no card. Obrigado pela atenção, deixe seu comentário e se inscreva-se e fique atento para novas mensagens.